Nós vamos ler do versículo 1 e vamos ler até o versículo 21. Do 1 ao 21 tem bastante versículo, nós vamos projetar também, vamos acompanhar a leitura. E após ler, nós vamos orar novamente rapidamente, vamos juntos entender algo aqui muito importante, amém? Então, a partir do primeiro versículo, vamos ler. Eu queria que você acompanhasse a leitura. Eu queria que agora, antes disso ainda, não houvesse mais, se possível, movimentações, menos alguém que talvez está fazendo alguma coisa, criança, etc. Nós vamos ter que todos tomassem o seu lugar. Eu queria que a nossa equipe de voluntários avisasse quem está no hall. Tudo não é no hall, tudo aqui dentro. Nós podemos entrar aqui e estar, e se alguém está lá fora também, nós possamos aproveitar os minutos que nós temos diante da palavra de Cristo. Eu queria que você não conversasse com quem está ao seu lado, se tivesse, sempre que a palavra for pregada, desse o máximo nesse sentido de reverência, de atenção, de foco. Amém? Posso dizer amém sobre isso? Então leia junto comigo, acompanhe a leitura aí no projetor, na sua Bíblia. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Ele não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo o levou a um lugar alto e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Ele disse: eu lhe darei a glória desses reinos e a autoridade sobre eles, pois são Deus e posso dar-lhes a quem eu quiser. Versículo 7: eu lhe darei tudo se me adorar. Versículo 8: Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu no versículo 12: as Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar a Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu, e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Diga aleluia. Jesus fechou o livro, devolveu o assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Quantos podem dizer amém sobre isso? Feche seus olhos uma vez mais. Espírito Santo, a sua palavra é viva, ela é eficaz. Nós podemos nos relacionar com a sua palavra. Nós queremos entendê-la com os seus olhos, a sua concepção nessa noite, e sermos inspirados e edificados para a sua glória, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Quero falar com você hoje sobre jejum. Diga jejum. Diga mais alto, jejum. Diga mais alto, jejum. Amém? Olha para quem está falando e vê se ele está com cara de quem comeu bastante hoje ou jejuou hoje. Por que eu estou falando isso? Quem já viu aqueles tweets ou aqueles posts dizendo assim: cara, não me perturba quando eu estiver com fome? Quem talvez já falou isso? Meu, eu sem ter comido sou aquele lá. Ou então quem fala: quer me ver feliz? Pague um Mac para mim. Quer me ver feliz? Pague um lanche para mim. Quem está na corte sabe o que é isso. Quem está noivo sabe mais ainda. Quem casou tem revelação. Uma mulher satisfeita em suas refeições não quer guerra com ninguém. Obviamente todos nós. É interessante que quando nós falamos do jejum, da prática do jejum, do quanto bíblico é o jejum, e do quanto isso deve fazer parte da nossa vida espiritual. Às vezes, até quando nós queremos fazer votos, propósitos de jejum, às vezes nós não levamos em consideração o processo ali. Então é muito
muito comum você perceber em Deus que tem que jejuar. Mas é muito comum também no processo de jejuar, de fazer aquilo que você mesmo propôs, você esquecer completamente, achar que não faz mais sentido nenhum. É muito fácil você renunciar ao jejum. É muito fácil você quebrar um jejum. É muito fácil. Você sabe, jejuar é bom, mas ter jejuado é melhor ainda. Eu vou explicar isso. Jejuar é legal, começar um jejum é legal. Mas você ter uma vida cristã no qual você jejuou e terminou jejuns é uma experiência mais profunda do que jejuar. E a primeira coisa que eu quero te falar é isso. Será que você é bom em jejuar ou em terminar jejuns? E onde eu quero chegar com isso? Ter jejuado por algo é um benefício maior do que jejuar. Jejuar é bom, tem benefício durante o jejum. Mas o maior testemunho acerca dessa prática espiritual é ter tido jejuado. É ter, sabe por quê? Porque praticamente todas as vezes que você jejua, os benefícios, os resultados espirituais, eu vou explicar e equilibrar isso aqui para você não pensar que é uma moeda de troca para com Deus, porque isso pressiona Deus a fazer alguma coisa, não é isso. Mas os benefícios propostos e bíblicos, eles são normalmente percebidos após ter jejuado e não durante o jejum. Amém? Mas voltando para esse texto, interessante que o primeiro versículo do capítulo 4 diz que ele voltou do Rio Jordão. O que aconteceu no Rio Jordão? Se nós lermos os versículos anteriores, capítulo 3, do 21 em diante, 21 até o 21 e 22, olha o que diz. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Lucas 3, 21 e 22. Certo dia, diga certo dia. Ok, não precisa mais repetir, tá? Quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Diga, o céu se abriu. Olha só, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ou, esse é o filho amado que eu tenho prazer. A versão que nós lemos aqui nesse caso não importa. Agora, qual é a grande questão? Então, Jesus voltando de um momento maravilhoso. O contexto do jejum de Jesus não era um contexto de luta, não era um contexto de grande dificuldade, não era um contexto de um pecado pegando, acabando com ele. Nada contra esses contextos, você jejuar neles, amém? Agora, olha que contexto maravilhoso. Sabe o que é interessante? O que acontece depois do jejum de Jesus, logo depois que nós lemos, é a mesma coisa que está acontecendo no início do jejum, do nosso pé. Ele é batizado com o Espírito Santo. Por que ele é batizado? Todos vêm, o Espírito desce sobre ele, porque ele é batizado nas águas, e quando ele sai das águas, ele já é batizado com o Espírito Santo. Agora imagina, Jesus, que conhece desde a eternidade o Espírito Santo, viveu até os 30 anos sem o batismo com o Espírito Santo. Tanto é que até os 30 anos não há nenhum milagre, não há nenhuma operação evangelística de Jesus. Há preparação, há uma vida obviamente relevante, profunda com seus pais, sua profissão, bem da sua religião, ele foi o melhor da sua geração. Jesus é excelente em tudo, amém? Mas é a partir daqui que ele faz algo. Agora olha que interessante, os céus estavam abertos sobre ele, ele já tinha o amor do Pai, ele já estava batizado com o Espírito Santo, e esse mesmo Espírito, ele cheio, lembra que nós falamos sobre full house, casa cheia? Quantos foram cheios do Espírito Santo na conferência? Diga amém bem forte. Maravilhoso ser cheio, mas Jesus estava cheio, Jesus estava com os céus abertos diante dele. Isso é maravilhoso. Não, os céus abertos na Bíblia é porque às vezes a gente conhece fragmentos da Bíblia, mas a Bíblia tem o tempo todo uma relação com os céus fechados ou abertos. No Velho Testamento você vai perceber que tem uma menção, várias menções de quando o céu estava de bronze. O céu de bronze no Velho Testamento era o período em que o povo inteiro não tinha o favor. O que é o favor? É Deus inclinado, atencioso, respondendo, surpreendendo e favorecendo. A bênção de Deus é o favor de Deus. Quantos podem dizer amém sobre isso? Mas às vezes os céus estavam fechados. E no período da lei, o Velho Testamento não era só lei, mas no período da lei, dentro do Velho Testamento, o povo, a maneira que ele se relacionava com Deus, o céu aberto ou fechado, ainda estava ligado ao comportamento, ao tanto que eles obedeceram. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, cara, os céus abertos era sempre um sinal de colheita, era um sinal de riqueza, era um sinal que eu vou plantar e vou colher, que eu vou lutar e vou vencer. Era um sinal incrível de Deus. Nós podemos dizer amém? Estão entendendo? Agora, o
Os céus fechados é o contrário disso. Agora Jesus tinha os céus abertos. Olha que coisa linda. Ele ouviu e sabia que todos também ouviram. Olha, esse aí é o cara que eu amo. Esse é o meu filho amado. Eu tenho alegria nele, eu tenho prazer nele. Ele vai começar já com o céu aberto, com a minha aprovação, e batizado com o Espírito Santo. Só que esse Espírito leva ele, aí vem, nós lemos, voltou do Rio Jordão, conduzido para um lugar, para o deserto. E aqui é um deserto, esses 40 dias, diga 40 dias. Esses 40 dias que Jesus vai experimentar e vai viver com o Pai, vai viver com Deus, vai viver em oração. O termo deles, isso nós podemos ler no versículo 14. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para Galileia. O céu ficou mais aberto do que estava? Não há menção disso. Ele era mais amado do que era os 40 dias? Não era mais amado. Inclusive, você vai perceber que na fala do diabo com Jesus, essas verdades são testadas. Em outras palavras, se você tem o céu aberto mesmo, como você tem fome e não tem pão, você tem pedra dentro de você? O céu aberto teria pão, então transforma em pão, você tem o céu aberto. Você entende? De um certo modo, quando nós vemos as propostas, as tentações do diabo, em relação a isso, em relação àquilo que já era verdade, que quando Jesus, porque assim, são 40 dias, e Jesus não comeu nesses 40 dias, e Jesus, ele volta no poder do Espírito, mas não diz que o poder do Espírito veio só porque ele jejuou. Mas por que eu vou falar de jejum? Eu estou dizendo que Jesus, antes do jejum e depois do jejum, é basicamente o mesmo. Porque mais importante jejuar é o motivo pelo qual se jejua e a base na qual se jejua. Amém? Então, o pano de fundo aqui é esse. Jesus estava tudo bem com a vida dele, mas era um início, era um novo tempo, era um start de coisas novas da parte de Deus para ele. Você percebe? Sabe o que é lindo? É que Jesus, ele manuseava com muita aptidão, muita graça, todo o conteúdo bíblico, todo o Velho Testamento. Então é que Jesus cita o tempo todo. Amém? Agora, após uma temporada incrível de jejum dele com o Pai, ele no deserto, ele movido pelo Espírito, tentado pelo diabo, aprovado, ele diz, olha, se cumpriu essa. Então olha só, sabe que 40 na Bíblia, os números na Bíblia eles têm um significado. Por exemplo, o povo ficou 40 anos no deserto. 40 aponta para um período de teste, um período de prova, um período de preparação. Diga, preparação. As provas nos preparam, as provações nos preparam. Então, o jejum de Jesus aponta para algumas coisas. Ele aponta para a preparação, ele aponta para a devoção, porque ele foi movido por Espírito. Aqui o deserto não é no sentido bíblico de escassez, porque ele não estava passando fome, ele estava jejuando. Amém? Ele poderia ter levado comida. Ele não comeu aproveitando que não tinha comida. Não é isso. Ok? Uma vez o irmão falou, pastor, essa semana eu jejuei 12 horas. Porque eu ia fazer exame de sangue. Eu jejuei 12 horas. Primeira vez que eu fiquei 12 horas sem comer. Porque não tinha jeito, né, pastor? Queria saber certinho que estava no meu sangue, né? Mas não era por isso. Então, olha só, o jejum de Deus aponta para uma preparação. Embora, olha que parece um paradoxo, embora tudo está pronto, os céus abertos, eu sou amado, eu sou cheio do Espírito Santo, ainda assim, eu posso ser preparado, eu posso me preparar, eu posso me aperfeiçoar. Por exemplo, eu não preparo a palavra, eu me preparo para pregar a palavra que já está pronta, você entendeu? Então, os céus estão abertos, eu não abro os céus, mas eu me preparo para viver debaixo dos céus abertos. Eu não faço Deus me amar, mas eu aprendo as implicações de saber que eu sou incondicionalmente amado por Deus, inclusive diante do diabo. Você entende? Não preciso provar para o diabo. Então, eu já estou cheio do Espírito, eu me enchi, mas eu posso entender o porquê que o Espírito me enche. Está entendendo onde eu quero chegar? Porque Jesus cheio do Espírito antes do jejum, Jesus cheio do Espírito, jejuando. O Espírito te enche também para se preparar. Só que após os 40 dias, quando ele volta no poder, ele fala que se cumpre algo. Onde eu quero chegar? O Senhor tem nos dado clareza.
Nós temos muitas palavras proféticas sobre nós. Mas é chegado o momento de apontar o dedinho e dizer: hoje está se cumprindo isso. Isso está se cumprindo na minha casa. Isso está se cumprindo na minha vida espiritual. Alguém me disse esse ano, no início do ano: pastor, eu tive uma experiência como se eu percebesse que orações que fazem por mim chegou até mim. É como se um tempo que eu desejei, que eu recebi, Deus preparou, simplesmente veio sobre mim. Isso é maravilhoso, porque é o que Jesus viveu. Ei, aqui ainda não havia tido tudo isso. Percebe, ele não tinha acabado de curar e falou: se cumpriu porque os enfermos foram curados. Ele disse: se cumpriu por quê? Porque eu estou cheio do Espírito Santo. E eu sei porque eu estou cheio do Espírito Santo. E eu sei onde eu quero andar. E eu sei para que eu fui chamado. E eu sei o porquê eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Eu sei porque hoje é hoje. Eu sei porque eu estou sentado aqui ouvindo isso. Eu sei para o tempo que Deus me chamou. Foi para um tempo como esse que eu fui chamado e escolhido. E quando alguém sabe que está sofrendo o cumprimento de coisas que não tem a ver com ele, de coisas que outros plantaram, que outros profetizaram, mas que Deus não escolheu. Ei, quando Jesus está dizendo: nossa, cumpriu algo que não fui eu que escrevi. Aqui é o Jesus homem, calma. Eu sei quem que inspirou os profetas, inclusive Isaías. Mas tipo assim, olha, isso estava escrito e um dia se cumprir. E eu estou sendo o alvo do cumprimento profético. Eu não sou, embora Jesus me entenda que é o Jesus modelo para nós, o que nós fazemos, eu quero aplicar a nossa vida, amém? Eu não sou o principal protagonista do que está acontecendo, mas eu sou um dos alvos do cumprimento de algo maior do que eu. Não sei se está entendendo isso. Eu tenho uma percepção espiritual sobre isso nesses dias para nós. Então eu estou falando sobre jejum porque é o que Deus tem falado no meu coração. Nós vamos entrar nessa temporada. Eu quero produzir o entendimento que eu tenho sobre isso. E Deus é minha testemunha. Não para que todos vocês entrem no jejum junto com a gente. Alguns que vão jejuar. Não é sobre isso. Porque nós vamos ter também o jejum de 14 dias. Que antes eram 21, esse mês vai ser 14. Está no nosso calendário. Vai ser maravilhoso. Então vai funcionar para vocês o jejum seu pessoal. Historiadores da igreja primitiva, não estou falando da Bíblia, historiadores que eles acompanharam, eles viram o progresso da igreja primitiva lá em Atos e os primeiros séculos. Eles afirmam que a igreja de Atos tinha uma prática de jejuar 2 vezes por semana, acho que era de terça e quinta, toda terça-feira, toda quinta-feira eles jejuavam. Então eles tinham uma prática, inclusive porque a maioria também era judeu, e judeus tinham uma prática de jejuar 1 ou 2 vezes por semana. Eu falei 2 vezes por dia? Por semana, né? Então são 2 vezes por semana. É uma prática da igreja, é uma prática de Jesus. Então nós temos que entender então isso que funciona para a sua vida, não só para quem vai entrar nos 40 dias, amém? Depois eu vou explicar melhor. Eu nem quero delongar demais nessa explicação aqui hoje com vocês. Até pelo fato de que eu creio que não é para todos dessa maneira, para esse momento. Eu creio que o cristão, na vida cristã inteira, deveria pelo menos uma vez jejuar 40 dias. Mas eu não acredito que o jejum de 40 dias deve ser uma prática constante. O de 40. A prática de jejum, sim. O de 40 não. Eu não estou dizendo que tem que ser só um. Estou dizendo que pelo menos uma vez. Amém? Amém mesmo? Eu creio que a vida cristã, se determinar dela, se nunca ter 40 dias como Jesus fez, você perdeu um privilégio. Amém? Você perdeu uma oportunidade. Calor, né? Você está mostrando a barriga. Aleluia. Portanto, esse jejum de Jesus aponta para 4 coisas. Preparação, diga preparação. Devoção, diga devoção. Enchimento, diga enchimento. E diga cumprimento. Por que enchimento? Porque o enchimento do Espírito, o batismo do Espírito é um evento, mas andar cheio do Espírito é uma vida. Quando você olha em Atos, eles passaram a falar novas línguas. Eles não falaram novas línguas. Eles se passaram a falar essa continuidade, esse definitivo. Ele aponta para o quê? Para uma vida de enchimento, uma vida de oração do Espírito, uma vida de transbordar. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Ser cheio do Espírito não vai ser um evento uma vez por semana. Você vai andar transbordando do Espírito Santo. Maravilhoso ser cheio do Espírito Santo.
maravilhoso andar cheio do Espírito Santo, e é terrível. A sua pior versão é aquela vazia do Espírito. A sua menor versão é aquela transbordando, dando glória, aleluia. Quantos podem dar aleluia bem forte? Eu estava falando esses dias para os líderes. Quando a gente está vazio de Deus, uma pregação parece indireta. Quando está cheio do Espírito Santo, uma pregação parece: Deus está falando só comigo hoje. Se você está vazio de Deus, e realmente Deus está falando com você, aí você fala: esse pastor está querendo me expor. É uma indireta, é uma picareta. Só que a mesma pregação, para a mesma pessoa que está cheia de Espírito agora, cara, parece que só veio o pastor aquele dia. Esse pastor é ousado, Deus falou comigo aquele dia. É a mesma coisa que falou, é a mesma pessoa que ouviu, a questão está cheia ou vazio. Só para você entender. Então, pessoa vazia do Espírito é desconfiado, maledicente, murmurador, cheio do Espírito, gratidão, tribulação, me alegre na tribulação. Paulo é doido, não é cheio. Por que ele é doido? Ele é cheio do Espírito. Cheio do Espírito, você consegue ver na ótica de Deus. Na ótica de Deus, todas as coisas nós somos mais que vencedores. Então, aponta para isso o jejum aqui de Jesus, em Lucas capítulo 4. Eu poderia ensinar textualmente esse texto, como já ensinei, como já fiz também a aula do seminário sobre a tentação de Jesus, mas não é isso basicamente que eu quero falar. Eu quero falar um pouco sobre o jejum também em outros textos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 9,14. Mateus 9,14. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 14. Quem achou, diga amém. Mateus 9,14 diz assim: os discípulos de João Batista foram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus? Jesus respondeu, ele diz: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Amém? Amém? Olha que interessante esse texto aqui. Não vou ler os outros versículos, a gente pode estudar esse texto também, fala sobre jejum, inclusive a parábola, a história de Jesus conta depois. Mas olha que interessante, aqui é uma das poucas vezes que Jesus assume realmente a identidade dele de uma maneira muito pública. Em outras palavras, eu sou o noivo, eu sou o amado, eu sou Deus. Amém? Só que aqui a questão é, ele foi aqui questionado porque os discípulos de João Batista tinham, não somente jejuavam, mas tinham um hábito consistente, regrado de jejuar, semelhante aos fariseus. E Jesus não está dizendo que isso é errado, mas o que ele está dizendo? Você vai perceber depois que ele vai falar: quando o noivo for tirado, eles jejuarão, amém? Olha, enquanto eu estou aqui, eles não precisam ter esse hábito. Em outras palavras, o noivo presente, eu aqui presente fazendo tudo isso, embora Jesus jejuou 40 dias, olha que interessante. Jesus disse: olha, para de ficar se comparando com eles, para de ficar ali no seu relógio deles, para de querer ser como eles, por quê? Era entender com a minha presença aqui. Agora vai ter um dia que eles vão jejuar, quando o noivo for tirado. E aí Jesus morre, ele ressuscita, e você vai perceber que a igreja jejua até o Pentecostes, jejua depois do Pentecostes. Em Atos 13 e 14, eles jejuam para tomar decisões. Lá em 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo fala que muitas vezes passou fome, é uma coisa, mas muitas vezes também em jejuns. Quantos podem dizer amém sobre isso? Eu estava estudando na Bíblia esses dias, todos os personagens jejuaram. São muitos, eu não vou falar todos, mas olha só a galeria dos que jejuaram. Jesus jejuou, diga aleluia. Moisés jejuou e Elias jejuou. Esses três jejuou 40 dias, os outros não foram 40 dias. Agora, Paulo jejuou, Cornélio jejuou. Cornélio foi aquele homem que se converteu, foi batizado com o Espírito Santo, numa visão. Pedro foi usado para isso. Ana, essa Ana é uma irmã, no início do Evangelho de Lucas, ela esperava a vinda do Messias, e ela jejuava constantemente para o quê? Vem logo, ela sabia, e ela reconheceu, por quê? O jejum fez ela ficar alinhada, percebida dos tempos de Deus. Quanto pode dizer amém? Davi jejuou, Neemias jejuou, Esther jejuou, Daniel jejuou, os discípulos jejuaram, Samuel jejuou, Esdras jejuou, Barnabé jejuou. Nós vamos ter inúmeros relatos. Teve momentos que o povo todo jejuou e venceram batalhas lá em Crônicas, amém? Então o jejum é uma prática totalmente bíblica, não tem a ver com o velho ou novo, mas o entendimento, a maneira como você jejua é muito importante. Posso dizer bem sobre isso? E aqui, onde eu quero chegar? Quando Jesus está dizendo: olha, quando eu for tirado de vocês, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, vocês jejuarão. Ele está falando sobre esse tempo de hoje. E onde eu quero chegar?
Então o jejum tem a ver com um desejo, uma saudade da volta dele. Eu chamaria de um jejum maranata. E os estudiosos da igreja primitiva, eles dizem que o motivo pelo qual eles jejuavam 2 vezes por semana, na igreja de Atos, terça e quinta, era um jejum maranata, era um jejum pela volta. Por quê? Os discípulos falaram: olha, Jesus disse, quando ele for para cima, nós vimos ele ressuscitando e ascendendo aos céus. Ele disse que nesse tempo nós jejuaríamos até a volta, ou seja, é pela volta. Ou seja, a motivação mais santa, mais maravilhosa sobre o jejum é: Jesus, volta. Jesus, eu sei que eu tenho o Senhor dentro de mim, eu sei que Jesus é a sua presença, eu quero mais dela, mas eu quero a plenitude. O Senhor me conhece face a face, um dia eu também te conhecerei face a face, como também sou conhecido. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantos tem fome de sinal, aleluia, bem forte? E cara, é tão fácil a gente perder essa pegada, a gente perder esse desejo. É tão fácil, nós ouvimos sobre isso aqui na conferência. A gente fica se embriagando. Cara, ame, faz tudo para a glória de Deus. Ama seu emprego, ama sua escola, ama sua família. Cara, ama se cuidar, ama se vestir legal. Mas que isso seja infinitamente inferior. Devoção, rendição, de todo o coração é para uma coisa só, é para Ele. Você tem um coração e todo o coração é dele. Essas coisas têm que estar inseridas dentro do propósito de Deus. Quanto pode dizer amém? Então Jesus está dizendo: olha, eu sou o noivo, eu estou aqui. O jejum é uma expressão de saudade. Ele está falando tipo, como se fosse um luto. É a gente deixando de comer. Não, eu estou aqui na festa do casamento, você tem que comer. Eu tenho uma teoria: mesmo de jejum eu como nos casamentos. O noivo está feliz. Essa é uma heresia minha. Até porque o jejum é muito pessoal. Embora a maioria das coisas que alguns fazem não é um jejum bíblico. Hoje eu estudei todas as maiores autoridades brasileiras, pelo menos sobre o jejum. Todos eles afirmam: tirar um refrigerante, tirar um doce não é jejum. Não tem nenhuma base bíblica para dizer que isso é jejum. Mas é um propósito. E é maravilhoso fazer o propósito de Deus. Cada um com a sua fé. Amém? Mas eles replicam, né? E eles, irmãos, todo tipo de teologia. Não peguei só o reformado, não. Todo mundo fala a mesma coisa. Eles imaginam Jesus chegando na casa de Marta e Maria dizendo: Jesus, Marta, você está fazendo a refeição aí, mas não faz doce não, porque hoje eu estou comendo só salgado. Você consegue imaginar? Óbvio, no contexto bíblico. Porque o jejum é uma abstenção completa por um período. Agora, propósitos, votos, você tem completa liberdade disso. Mas as promessas e palavras acerca de jejum da Bíblia não se adequam a tirar uma coisa ou outra, um tipo de coisa ou outra. Isso aí são dietas, propósitos, votos, e tudo isso tem valor diante de Deus. Como você pode dizer amém? Mas o jejum bíblico ele é restrito a alguns tipos. E todos eles envolvem abstenção. Até existe o jejum parcial. Daniel, porque foi 21 dias de jejum, Daniel fez 21. Então você pergunta: onde a igreja tirou 21 dias de jejum? Tirou da Bíblia. Daniel jejuou 21 dias. E essas 3 semanas que Daniel jejuou, ele jejuou comendo legumes e verduras. Por quê? Foi um jejum parcial. Porque tinha a ver com não se alimentar dos manjares que eram oferecidos. Como pode dizer amém? Você estuda todos os jejuns. Agora, onde eu quero chegar? Se em algum dos meus jejuns não há esse anelo, não há esse desejo, eu corro muito risco de estar jejuando um jejum incompleto, independente se eu comi ou não. Entendeu? Então não é só sobre não ter comido no projeto nos dias que você separou, é sobre com qual coração você ficou sem comer, com qual encargo, com qual motivação. Amém? Quantos podem dizer amém sobre isso? Então, não existe. Deus ele se preocupa com detalhes. Você pode orar com qualquer coisa, mas de verdade, o jejum, inclusive um jejum prolongado, você não deveria fazer, por exemplo, uma coisa muito pessoal sua. Detalhe, uma coisa. Desculpa, existem coisas triviais. Eu não estou dizendo que Deus não se importa com elas. Não estou dizendo que Deus não ama se surpreender nessas coisas. Amém? Amém? Mas eu creio que o Senhor está nos chamando para um nível de espiritualidade, pela graça dele, e jejuar por coisas muito grandes, muito maiores. Quando eu falo muito grandes, muito maiores, eu não sei qual a meta que você coloca na sua mente quando você ouvir isso, mas significa coisa que não tem a ver, inclusive, com você. Eu me refiro a um verdadeiro jejum. Olha só, Jesus jejuou 40 dias. Quando ele chega ali, diante daquelas pessoas, ele diz: olha, se cumpriu algo. Tinha se cumprido.
Você vai perceber que a profecia acerca do enchimento do Espírito, ela é totalmente voltada ao outro. E eu, quando eu li isso, eu lembrei desse conversa que eu tive com a Esther, as orações que nós temos feito com o Espírito, e desde o ano passado, orar com a minha família. Eu creio que esse tempo de jejum vai ser necessário para isso também, para a minha casa, para a minha família, se conectar a um propósito maior do que nós mesmos. Mas ele diz, olha, ele me ungiu para um alvo, trazer boas novas aos pobres, anunciar que os cativos serão soltos, os cegos vão ver, os oprimidos serão libertos. É chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus coloca o dedo e fala, para cumprir isso aqui, ó, eu deixei o Espírito de vocês, para o cativeiro ser destruído e as pessoas serem livres. Há uma geração presa na prostituição, há uma geração presa na ansiedade, na depressão, no suicídio. E nós, como Move, nós como jovens, vamos estar jejuando, vamos estar nos movendo em saudade, em Maranata, mas dizendo, enquanto estamos aqui, nós queremos que o Teu Espírito nos use, nós queremos uma colheita abundante de salvação, de transformação social. Nós não aceitamos o país que nós vivemos. Jesus foi o Senhor que disse, mais do que felizes, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. E Ele prometeu, quem tem fome e sede disso, vai ser satisfeito, vai ser farto. Quando alguém chega num lugar que tem justiça, e ele tem fome de justiça, e ele fala, Deus, vem do Teu reino nesse lugar. A promessa é, ele vai ver a injustiça sendo pisoteada, ele vai ver o amor de Deus brilhando, a graça de Deus abraçando as pessoas, e vai ver no bairro, na escola, na família, onde você quiser, as circunstâncias mudando, porque a promessa é, quem come disso vai ser saciado. Nós vamos ser saciados com isso. Nós vamos ver a justiça de Deus sendo feita. Sabe, quando a Bíblia fala de justiça, o primeiro elemento sempre é a justificação. Mas a justiça, o termo de justiça, os atos de justiça, o aspecto do reino de Deus é a sua justiça, apontam para o quê? Os valores de Deus sendo manifestos no nosso redor. E a justiça está dizendo, olha, ele está aqui cheio de Espírito dizendo, os cativos serão soltos, os oprimidos serão libertos. E Jesus, ele foi o que ele viveu nos 3 anos. Então, o propósito principal de Jesus era, nós podemos dizer mais sobre isso. Mas, cara, esses 3 intensos e incríveis anos dele com os discípulos, foi fazendo isso. Você não pode. Então, Jesus foi fiel à missão dele. Ele não se importava se era meio-dia, se era meia-noite. Ele não se importava se era uma mulher com sede ou uma multidão com fome. Você entende? Se eram 5.000 homens e uma mulher, ele matava a fome e a sede dos dois. Porque o Espírito o levava a isso. Nós podemos dizer sobre isso. Então não tem como separar o jejum da nossa vida cristã. Interessante que lá em Mateus 6, versículos 16 a 18, você vê que Jesus vai explicar um pouco sobre o jejum também. Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Mateus 6. Quando jejuarem, então só um detalhe aqui, diz assim, quando jejuarem. Porque a Bíblia mesmo explica, diz que estava falando com os discípulos. E que lá em Mateus 28 ele fala para os discípulos, ensinem em todas as ações, ensinem eles a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Jesus ensinou isso para os discípulos. Então os discípulos têm que ensinar isso. Amém? Porque às vezes tem algumas coisas por aí que não é para nós isso. Mas olha qual que é a grande questão. Quando jejuar, não é se jejuar. Quando, não é se. Diga quando, não se. Se o jejum fosse uma opção, seria, se você jejuar um dia, faz isso. Mas não, quando você jejuar, você faz parte da nossa vida. Faz parte do dia cristão. Agora, no Velho Testamento havia uma ordenança de jejum. No dia da expiação, o povo inteiro estava de jejum. De forma que se ele jejuasse, era um pecado, porque eles transgrediram a ordenança. Vocês estão ouvindo? No Velho Testamento, não jejuar era pecado, não tinha que jejuar. Não tem nenhuma ordem, jejum tal dia, ou jejum, obrigatoriamente. Porque na Nova Aliança, o paradigma não é sobre ordem, é sobre mandamento. É mais profundo que isso, é relacionamento. E quando jejuarem, não façam como os hipócritas.
que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto o seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. A Bíblia está recheada de princípios. Então, são maneiras de você enxergar todas as coisas que Jesus fala. Então, Jesus, e é literal, ele está dizendo que, olha, havia um contexto. E nesse contexto, esses caras jejuavam, os fariseus, 2 vezes por semana, eles se vangloriavam disso. Tanto é que Jesus, contando uma parábola sobre oração, contando uma história sobre oração, ele conta sobre o fariseu religioso e o publicano, o pecador, que vão orar diante do Pai. Quando Jesus conta a história de 2 homens orando, e qual saiu justificado, ele diz que o religioso ora da seguinte forma: obrigado porque eu consigo jejuar, obrigado porque eu consegui orar, obrigado porque eu fiz tudo certo, eu obedeci, e agora eu posso ser abençoado. Jesus estava ensinando isso. E o outro dizendo: Senhor, eu só sou um pecador, ser propício a mim, me ajuda aí, em outras palavras. Então Jesus, ele, o tempo todo, ele vai rejeitar, amém? Ele vai rejeitar uma postura de orgulho sobre qualquer prática espiritual. O orgulho, aquele ego. Então, assim, irmãos, as lentes da nova aliança, da graça, da obra da cruz como suficiente, de Jesus como suficiente, é a nossa mensagem, amém? Elas vão simbolizar, elas vão bloquear a tentativa do diabo de fazer de uma bênção do jejum uma maldição. Qual que é a maldição do jejum? A maldição do jejum é resultado em justiça própria. Diz assim: o jejum é péssimo quando eu fico cheio de mim mesmo. E é possível. Por isso Jesus disse: olha, então olha só esse texto aqui. Primeiro, quando jejuar, não é um mandamento do Novo Testamento, mas é normal, é natural que nós jejuemos. É uma expectativa de Jesus na igreja, amém? Segundo, há uma recompensa. Ele diz que se eu falo com todo mundo, eu recebo uma recompensa. Vão me achar espiritual, vão me achar abençoado, vão me respeitar como religioso, e é um tipo de recompensa, uma recompensa terrena. Se eu receber ela, não recebo a recompensa que é do próprio jejum. Por quê, irmãos? Onde está? Não é um joguinho com Deus. Qual é a recompensa do jejum? É justamente não ter justiça própria. É justamente não ser aplaudido por pessoas. Porque você não quer mais isso. Porque o genuíno jejum é um jejum que vem de Jesus. É um jejum de Senhor, sobre tudo que eu preciso. De Senhor, quero crescer em fé. Eu quero ler com você também Mateus 17, 20 e 21. Mateus 17, 20 e 21. Eu quero explicar isso para você. Eu já expliquei outra hora aqui, novamente. Interessante porque eu vi testificar disso entre muitos homens que eu respeito, de diferentes linhas teológicas também. Seria um texto incrível. Mateus 17, 20 e 21 diz assim. Vamos ler o versículo 19 ao 21, melhor. Não vou contextualizar tudo, mas eu vou ler para o 19. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? No 20 Jesus responde: porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Aí está falando sobre fé. Eu lhes digo a verdade: se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Vamos pode dizer amém sobre esse texto? Irmãos, aqui, se você olhar o versículo 17, Jesus disse, olha só, Jesus disse, verso 17: geração incrédula e corrompida, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Traga esse menino para cá. Qual que é o contexto? Jesus envia os discípulos para fazer o que ele faz, amém? E eles fazem muitas coisas, mas tem uma determinada situação em que eles não conseguem libertar esse cativo. Lembra, o Espírito nos ungiu para isso. Isso fazia parte dos discípulos também. Eles fazem isso em um momento, mas naquele caso eles não conseguiram. E Jesus, quando viu que eles não conseguiram, antes de falar, traga ele para resolver, Jesus disse: geração incrédula. Eles já responderam. Poxa, ele falou: vocês oram um pouco, vocês jejuam um pouco, caramba, vocês são isso, aquilo. Ele falou: meu, Jesus se indigna com a incredulidade, amém? Diga assim: incredulidade.
Diga mais alto, incredulidade. Vai embora. Amém? Eles são geração incrédula, até quando eu vou estar aqui para ter fé. Traga aqui perto do menino. Aí os discípulos vêm e falam, Jesus, cara, conta esse segredo aí. Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus responde, porque vocês tiveram uma fé pequena demais. Ou seja, vocês não creram. E ele fala, está falando de geração incrédula, está falando que você não creu, e ele explica, olha só, o menino está endemoniado, ele é liberto, com Jesus orando. Os discípulos perguntam muito claro, por que não podemos? Ele responde definitivamente, porque você não creu. Está resolvido esse assunto. Agora ele está falando do que resolve a sua fé. Olha, a casca de demônio aqui é a incredulidade. Nos impede de dizer em qualquer situação, seja estabelecido o reino de Deus, seja feita a vontade de Deus. Não temer. É como o Thomas pregou aqui na conferência, há uma diferença de crença. Quando a crença não chega ao ponto de você viver aquilo, ela está incompleta. A crença completa te leva à fé. A fé mais completa, porque a crença pode ser explicada com a fé. É normal. Agora, se você separar as duas coisas, você pode entender que tem pessoas que entendem, compreendem, concordam com Deus, mas não colocam o pé onde Deus está com o pé. Então, os discípulos, eles acreditavam que podiam. Acreditavam que podiam. Olha que paradoxo. Se eles não tivessem, se eles não acreditassem, eles não pegariam. Eles acreditavam que o moleque ia ser liberto. Eles oraram lá pelo Lucão. Eles oraram pelo jovem que estava endemoniado. O Lucão não está endemoniado, amém, irmãos? Aí começa aqui. Então, eles oraram. E o fato de eles ficarem frustrados porque não foi liberto, frustração, diga assim, frustração. Frustração só existe quando tem expectativa. Então eles só ficaram frustrados porque eles tinham expectativa que ia sair. Senão eles não ficariam frustrados, porque eles acreditavam que podia libertar. Mas eles não tinham certeza, fé. É o que Jesus explicou para eles. Só que Jesus fala, olha, tem coisa que é só com jejum e oração. Irmãos, o principal motivo do jejum é para crescer em fé. Porque quando eu estou cheio de fé, quando eu olho como Deus olha, quando eu falo como Deus fala, quando eu coloco o pé onde Ele coloca o pé, quando eu coloco a minha vida onde a vida dele está, irmãos, isso é o reino de Deus. Jesus está cheio de Espírito, está com os céus abertos, e está crendo, Ele é filho amado. Mas quando ele vai para um tempo de intimidade, jejuando, orando, num deserto, e o diabo tentando ele, e o diabo falando coisas para ele, e ele vencendo com a palavra, ele está cheio, ele está em comunhão, ele está transbordando, a vez que ele volta no poder do Espírito, e no poder do Espírito ele diz, olha, eu sei que eu estou aqui, para libertar os cativos, para curar os oprimidos, para dar vista aos cegos. Ei, tudo vai acontecer, o reino vai se estabelecer, por quê? É um outro nível de fé, é um outro nível de fé. Quando você sai de uma temporada de jejum e oração por algo, é para que o seu coração tire a expectativa da sua própria força e você possa se apropriar da força de Deus. Ei, tem coisas que eu resolvo em casa, tem coisas que eu posso fazer, coisas naturais, mas quando eu me deparo com o desafio da nossa geração, com o tempo que nós vivemos, quando eu vejo uma conferência como a que nós tivemos, as palavras que vieram sobre nós, o transbordar do Espírito que veio sobre nós, a única coisa que vem no meu coração é: isso não pode parar. Nós não podemos cair no modo automático novamente e ter a mesma vida que tínhamos antes de sonhar os novos sonhos que Ele nos deu. Ele não tem coisa que deixa mais indignado do que você receber novos sonhos, novas visões, percepções de Deus para um novo tempo. E no segundo dia, você continuar tendo a mesma vida. E aqueles sonhos não vão acontecer. Por quê? Quando Deus está nos sonhos, Ele tem que dar um novo tipo de vida para aqueles sonhos. E aí nós falhamos nesse processo, porque nós nos concentramos no evento. Nós nos concentramos, nós achamos que acabou quando acabou o evento. É uma cultura, eu até escrevi um pouco sobre isso, mas bem superficialmente, dentro daquilo que eu tenho percebido. É uma cultura de, qual que é o próximo agora? Então, antes de pensar na crossover depois da conferência, começa a viver o que te ouviu na conferência. Vamos viver isso. Isso não é uma coisa religiosa, não é uma prática religiosa. Não é parecer mais espiritual.
Mas eu entendi, peraí, o céu está aberto. Tenho certeza que eu sou amado. Ele tem prazer em mim. Eu estou cheio do Espírito. Ou seja, esse é o cenário perfeito para aprofundar em jejum e oração. Só que o entendimento religioso é: o dia que é tudo mal, o jejum para ver se melhora. Só que o entendimento de Jesus é: o dia que está tudo bem, o jejum para aprofundar aquelas palavras, para dizer ao término de 40 dias: se cumpriu o que eu ouvi antes dos 40 dias. Eu quero ver o cumprimento de Deus na sua vida. Eu quero ver as palavras proféticas sobre você se cumpriram. Eu quero ver, é lindo, todo mundo viu a pomba descendo sobre Jesus. Maravilhoso. Mas por 40 dias ninguém mais viu. Só Deus no deserto. Só que depois eles viram ele fazendo outra coisa. Não viram pombinha descendo, não. Viram demônios saindo. Viram doenças saindo. Viram pessoas sendo ensinadas, dizendo: eu nunca ouvi tal coisa. Quando você abrir sua boca, ouvido pelo Espírito Santo, vão dizer: eu nunca ouvi tal coisa. Há uma graça que Ele carrega, há uma vida que Ele carrega. Eu quero dessa vida. As pessoas vão te procurar. Elas vão te procurar. E deixa eu te falar, Deus quer afetar os nossos caminhos. O jejum aponta para os caminhos afetados. Quando Moisés, quem conhece Moisés aqui? Levanta a mão. Conhece Moisés aqui? Todo mundo conhece Moisés? Moisés é o libertador do povo de Deus lá no Egito. Moisés, ele foi chamado com um propósito muito específico. Ele ia libertar o povo de Deus, o povo judeu, da escravidão de Faraó do Egito. Amém? Amém ou não amém? Quem está comigo, diga amém. Olha o que eu vou te falar aqui, presta atenção que você vai ser movido do Espírito aqui, amém? E aí Moisés, ele estava sendo treinado nos seus primeiros 40 anos de vida para ser um faraó, para ser um sucessor da casa de Faraó. Ele foi criado em toda a ciência. E é interessante que quando Moisés ele tenta fazer o que Deus chamou ele para fazer, diferente do que o Faraó queria, ele faz tudo errado. O que ele faz? Tudo errado. Ele fazia tudo errado, porque ele tem que fugir. O que ele tem que fazer? Diga: fugir. Quando ele foge, ele vai para um lugar deserto. Ele passa anos ali, ele constrói uma família ali. Ele conhece Jetro, se torna o sogro dele, ele trabalha no sogro dele, cuidando das ovelhas do sogro dele, igual eu, das ovelhas do meu sogro, aleluia. Então assim, olha só, é um mas tem um detalhe, isso também de historiadores judeus, tem vários detalhes, mas eu vou falar um só. Quando Moisés passa mais 40 anos, ele foi dotado em tudo, foi treinado em tudo, erra na maneira de fazer a vontade de Deus, foge para ser morto, para ser preso, vive mais 40 anos. E aí chegou a hora de cumprir a promessa de Deus, João. E aí sabe o que acontece? Deus encontra ele no dia que estava descendo as ovelhas da montanha. Uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Um milagre. Ele sabia que aquilo acontecia. Diga assim: presença de Deus. Diga mais forte: presença de Deus. Essa presença falou com ele, encorajou ele. Mas antes de tudo, ela falou: olha, você tem que tirar a sandália dos seus pés. E agora, o lugar que você está é santo, porque a minha presença veio. As sandálias que Moisés tinha, as sandálias, inclusive, é também uma simbologia bíblica. Tanto é que na armadura lá de Efésios diz que nós temos que ser calçados com os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, quão felizes, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Vamos dizer mais sobre isso. Porque caminhar calçados apontam para estilo de vida, para caminhos. Moisés encontrou a presença de Deus. Moisés tinha um chamado de tentar fazer, mas através dos caminhos do Egito. Aquelas sandálias pertenciam ao Egito. Aquelas sandálias apontam para o caminho do Egito. Ele se achava mais inteligente, ele se achava mais forte. Mas ele, naquela situação, diante da presença de Deus, ele tirou as sandálias. Ou seja, a presença de Deus não é simplesmente tocar o seu coração, ela quer tocar os seus caminhos, ela quer mudar o seu estilo de vida. Quando nós falamos de participar de uma conferência, de um apelo, nós falamos de ver a sarça ardendo, queimando. Mas quando nós falamos de jejuar 40 dias, nós falamos de tirar as sandálias, de
Tudo que a gente aprendeu a dizer: Senhor, eu quero aprender com você, eu quero caminhar com você, eu quero dar para um caminho mais profundo, eu quero seguir os seus passos, eu quero ver essa glória afetar cada espaço da minha vida, eu quero ver a sua presença tocar cada quadrante da minha existência, e eu quero ser a boca do Senhor, eu quero ser a voz do Senhor. Quando Moisés tirou e ele percebeu que aquele lugar era santo, ele não precisava mais do que ele tinha aprendido naturalmente, porque ele descobriu que através da presença de Deus, através do poder do Espírito, tudo é possível. O seu chamado é impossível sem o Espírito, mas o Espírito Santo está em você, está sobre você, e é possível. Quando eu entrei no culto hoje, eu olhei ali para a esquerda, onde fica a galera da Rock, e veio uma pressão muito forte no meu espírito, uma pressão muito forte sobre adolescentes no meu espírito. Eu via aquelas palavras que tem profetizado no Brasil sobre adolescentes se cumprindo sobre a Rock. Eu via adolescentes, não importa a idade, sendo movidos no Espírito, nas suas escolas, nas suas faculdades. Eles têm noção do que está acontecendo. Na semana que vem, o meu vai falar um pouco. Vamos ter um treinamento aqui com centenas de pessoas, sendo treinadas o dia inteiro, para ser a boca de Deus, para ser as mãos de Deus, em um lugar que ninguém quer saber mais de Deus. Você não pode ficar de fora dessas coisas. E eu via claramente, Henrique, eu vi claramente, para vocês da Rock, eu via. Assim, era como se fosse tanta gente sendo salva. É como se vocês entendessem que tem sobre vocês uma palavra, uma promessa. Cara, quando você jejum, cara, é tão incrível, porque quando o Espírito é derramado, às vezes que existem sonhos, existem visões, existem profecias. Não, toda vez que o Espírito se move, toda vez que eu jejum em direção ao Espírito, é uma forma de Deus com tanta força. Eu não sei explicar isso, não dá para falar de um jeito muito doido. Deus arranca você de uma vida natural. Ele te coloca numa atmosfera totalmente diferente. Quando Jacó teve um sonho, ele teve um sonho espiritual. Quando ele acordou, o que era? Não era um sonho, era um lugar. Quão terrível esse lugar. Quão incrível esse lugar. Quando você acredita no sonho que Deus deu, o sonho se torna um lugar espiritual. Quando você acredita na palavra que está sobre você, isso vira mais do que uma imaginação, vira um lugar onde você pode pisar, sem as sandálias do Egito, porque quando você abrir a boca, o faraó vai ter que liberar, e uma geração vai sair das garras do diabo, e uma geração vai sair das garras de Satanás, e nós veremos a libertação de Deus.